Olá, Jaqueline por aqui para uma nova jornada. Dessa vez vamos para Romanos, uma carta que Paulo escreveu para o povo de Roma. Uma carta que foi escrita aproximadamente no ano 57, mas que ao longo da história tem transformado a vida de homens e mulheres. Homens como John Stott, Martinho Lutero, João Calvino. Uma carta que tem bases importantíssimas para o cristianismo. Então pegue a sua Bíblia e vem comigo. Eu vou estar usando a nova versão internacional, mas você pode usar a Bíblia que você tiver. Uma ou outra palavra talvez sejam um pouquinho diferentes, mas Deus vai falar com você. Vem comigo? Começando em Romanos 1:1, nós temos uma carta. Hoje em dia, quando a gente termina um e-mail ou uma carta, a gente assina lá no final. Nessa época, as pessoas iniciavam a carta dizendo quem estava mandando a carta. Então, se fosse um rei, ele daria o nome completo, o título dele, se fosse alguém importante. A carta se iniciava com a autoridade que aquela pessoa tinha para escrever aquela carta. E Paulo começa aqui a carta dizendo, Paulo, servo de Cristo. Algumas versões ele começa dizendo, escravo de Jesus Cristo. Paulo escolhe dizer que ele serve a Jesus Cristo com toda a vida dele, com tudo que ele tem, porque ele quer. Diferente de hoje, de uma certa época em que a escravidão era ligada a uma etnia, nessa época as pessoas podiam se tornar escravas ou se tornar livres, mediante uma pena ou pagamento de uma dívida ou coisas do tipo. Mas no momento em que se tornava escravo, ele perdia todos os direitos, casamento, casa, emprego, tudo. Paulo está dizendo, apesar de Paulo ser cidadão romano, ele disse, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. O apóstolo é aquele que é enviado, é alguém que vai para outra região, a pedido de alguém, de um grupo, para levar o evangelho. E aqui Paulo ele não só está dizendo que ele foi enviado, mas ele também é separado. Atos 9,15 diz, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E separado aqui, não é o separado de alguém foi removido de um grupo, é separado para uma função específica. Lá em Gálatas ele fala, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Paulo tinha certeza do que ele estava fazendo, para quem ele estava fazendo, e ele está dizendo por que ele está mandando essa carta. E ele continuou, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Ele está mencionando que os profetas já diziam sobre Jesus. Acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Se você for lá em Mateus, você vai ver a genealogia de Jesus. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus veio, viveu sem pecado, morreu no seu lugar e ressuscitou. A gente não pode esquecer disso, que ele ressuscitou por mim e por você. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado. Ou seja, eu e você recebemos essa graça e apostolado, ou seja, nós também somos chamados a pregar o evangelho. Para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados que pertencem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e são chamados para serem santos. A vocês, graça e paz de Deus. Interessante aqui que ele está usando uma combinação de uma saudação grega e de uma saudação hebraica. Quando a gente encontra uma pessoa na virada do ano, a gente fala para a pessoa, Feliz Ano Novo! Por quê? Porque a gente está desejando que a pessoa tenha um ano feliz. A saudação grega desejava graça. A saudação hebraica desejava paz. Paulo junta os dois aqui para dizer, olha, que tudo isso é só mediante a Deus. Então, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a abertura da carta de Paulo. Se você fosse escrever uma carta, como você começaria essa carta? Como seria a abertura de uma carta?
em que você se apresenta. E aí ele continua: antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo ainda não conhecia o povo romano, mas ele já era grato pelo que ele estava ouvindo. Deus a quem sirvo, ele reforça: eu sirvo a esse Deus de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como eu sempre me lembro de vocês em minhas orações. Olha só, Paulo pregou, viajou, foi preso, foi apedrejado, estava orando pela igreja de Roma. E eu peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Lá em Atos a gente viu que às vezes Paulo tinha planos, mas Deus tinha outros planos. Que o plano inicial era ruim? Não necessariamente, mas não era o momento. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Olha que interessante, ele quer compartilhar. Ele não está dizendo eu sou mais importante, eu vou levar para vocês. Não, vamos juntos. Provérbios 27:17 que diz: assim como ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Somos chamados à comunhão, a viver como igreja, a viver juntos. Lá em Atos, lá no começo de Atos, a gente vê como que a igreja vivia junto, oravam juntos, dividiam o pão. Então Paulo está indo para a igreja de Roma para que juntos eles possam se fortalecer. Isso vale para hoje em dia. Somos chamados a viver em comunhão. Versículo 12. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor. Olha só, novamente, sou devedor. Ele já falou que é escravo, que ele é servo, e ele agora está falando: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Se eu descobrisse a cura de uma doença extremamente difícil, eu teria a obrigação de compartilhar, para que pessoas deixassem de morrer por aquela doença. Nós temos a salvação para a morte eterna. Nós somos devedores de compartilhar. O coração do homem tem um buraco que só pode ser resolvido com Deus. Nada mais consegue preencher aquele buraco. Por isso eu e você somos devedores de levar o evangelho para outras pessoas. Nós temos um chamado a anunciar. E Paulo está dizendo: eu sou devedor. Versículo 16. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Esse poder de Deus é o poder dínamos, o poder do milagre, o poder do Deus Todo-Poderoso. Aquele poder que diz lá em Tiago 5 que a oração do justo é poderosa e eficaz, não porque nós temos algum poder, mas porque é o poder de Deus para a salvação. E essa palavrinha salvação, no grego é a palavra soteria, que está muito pertinho da palavra sozo, que é a cura completa. Não é uma salvação de tomei um remédio e a dor de cabeça foi embora, apesar da dor de cabeça ser originária de uma dor de dente que não foi resolvida. Não é essa salvação que Deus trouxe para nós. A salvação de Deus é aquela salvação completa. É a cura física, espiritual, mental, da raiz do problema, é a restauração completa. O poder de Deus veio para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois para o grego. Deus veio salvar todos nós. Jesus veio ao mundo para que todos nós pudéssemos ser salvos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o trecho que fez com que Martinho Lutero entendesse verdadeiramente. Martinho Lutero era um monge que vivia perturbado, tentando cumprir regras e mais regras. E ele se mantinha entendendo que era pecador, que não era digno, até que ele entende que o justo vive pela fé. E viverá pela fé. Não vai ser simplesmente ser salvo e acabou. Ele vai viver pela fé.
pela fidelidade a Deus. E aí, quando a Igreja Católica começou a dizer que uma pessoa iria para o céu no tilintar das moedas, quando alguém pagasse a entrada para ele no céu, Martinho Lutero entende que aquilo estava errado, porque o justo viveria pela fé. Como diz lá em Abacuque 2,4. E daí ele começa a reforma protestante. Nós somos chamados a viver pela fé, com uma fidelidade a Deus. Abacuque 2,4 diz: olhe para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá pela sua fidelidade em Deus. Agora eu te pergunto, dá para ser fiel a alguém que você não conhece? Se você acordasse de ressaca de uma bebedeira em Las Vegas, casado com alguém que você nunca viu, você seria fiel a essa pessoa, sem conhecer? Nós somos chamados a ser fiel a Deus, e para isso precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Por isso que Salmos 1:2 diz que o contrário à satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque nós vamos conhecer esse Deus que enviou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Esse trecho é um chamado para que a gente sirva, para que a gente viva em comunhão, para que a gente anuncie as pessoas. Medite nesse trecho, leia novamente, tente decorar Romanos 1:16, 17. Pergunte para Deus, Deus, o que é viver pela fé? E ore, perguntando para Deus, Deus, eu estou sendo fiel ao Senhor? Me mostra o que eu preciso mudar para ser fiel ao Senhor, para viver pela fé. Deixe um comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida, aquilo que Deus marcou. Escreva chamados para anunciar, para eu saber que você ficou até o final. E nos vemos na próxima semana. Até mais. Deus te abençoe.